No seu aniversário de 11 anos de idade, uma menina estadunidense residente na Carolina do Sul, Sarah Moore Grimke, recebeu um presente de seu pai, um rico fazendeiro e juiz membro da Suprema Corte da Carolina do Sul chamado John Grimke. Seu presente para nós hoje seria extremamente bizarro, mas naquele ano de 1803 era muito comum entre famílias ricas. Ela ganhou uma outra menina de presente, uma criança preta e escrava chamada Hit LeBron. Ao contrário do que se esperava da relação entre uma escrava e sua senhora, a jovem Sarah, em segredo, ensinou a pequena Hit a ler e escrever. Este segredo só seria revelado por ela em uma de suas correspondências da vida adulta, já que ensinar um escravo a ler e escrever era crime na Carolina do Sul do século XIX. Não sabemos o destino da pequena escrava Hit, mas a jovem Sarah Moore Grimke, quando tinha 26 anos de idade, ao acompanhar seu pai numa viagem para fins médicos na cidade da Filadélfia, no estado da Pensilvânia, conheceu a comunidade protestante dos Quakers, e duas características daquela comunidade lhe chamaram a atenção: permitirem que mulheres participassem de suas reuniões políticas e a aversão deles à escravidão de seres humanos. 2 anos depois, após a morte de seu pai em 1821, Sarah se fixaria em definitivo na comunidade Quaker da Filadélfia. Sua irmã Angelina faria o mesmo no ano de 1828. As irmãs Sarah e Angelina Grimke tiveram problemas com a comunidade Quaker nos anos seguintes, sendo por várias vezes repreendidas por não admitirem e se manterem caladas nas reuniões abolicionistas organizadas pelo grupo. Em 1835, Sarah Grimke escreveria uma carta ao jornalista abolicionista Lloyd Garrison, sugerindo pautas para o seu jornal chamado The Liberator. Garrison ficou tão entusiasmado com a carta de Sarah que a publicou no jornal, fazendo com que ela fosse novamente repreendida na comunidade Quaker. A impávida atitude das irmãs ganhou fama por meio da publicação daquela carta, e líderes abolicionistas as procuraram para se juntar ao movimento. Uma delas, Angelina, se casaria com um desses líderes, o ativista Theodore Weld, que as treinou em retórica para se tornarem palestrantes dos círculos abolicionistas. Angelina Grimke escreveu em 1836 seu primeiro tratado intitulado Apelo às Mulheres Cristãs do Sul, encorajando as mulheres sulistas a se juntarem ao movimento abolicionista. Neste escrito, ela demonstrava que a escravidão era contrária à Declaração de Independência dos Estados Unidos e aos ensinamentos bíblicos de Cristo. Já Sarah publicou em 1836 a Epístola ao Clero dos Estados do Sul. Nesta obra, além de denunciar a escravidão, denunciava também o preconceito racial. No conjunto de correspondências das irmãs Grimke que foram preservados, como as cartas de Angeline para Catherine Beecher, elas defendiam firmemente a causa abolicionista e seu direito de falar publicamente por esta causa. Em 1838, Sarah respondeu a ataques de ministros protestantes, escrevendo uma série de cartas endereçadas ao presidente da Sociedade Abolicionista dos Estados Unidos. Ficaram conhecidas como Cartas sobre a Igualdade dos Sexos, onde ela discutia os erros cometidos contra as mulheres, que segundo ela eram inconsistentes com a Bíblia, e dava conselhos sobre como as mulheres deveriam combater essas questões. Outro fato notório acreditado às irmãs Grimke foi a ida delas a um local de votação em 1872, estando Sarah com 80 anos de idade. 2 anos antes, a 15ª emenda havia sido inserida na Constituição americana, na qual se afirmava que o governo federal e cada estado estavam proibidos de negar ou restringir o direito de voto de um cidadão por causa de raça, cor ou condição anterior de servidão. Contudo, mesmo debaixo daquela emenda, elas não obtiveram permissão de voto. Após a colossal contribuição das irmãs Grimke para a campanha abolicionista e para o reconhecimento social e político das mulheres, com o falecimento de ambas, de Sarah em 1873 e de Angelina em 1879, suas histórias passaram à posteridade apenas como uma espécie de folclore. Contudo, no ano de 1965, uma historiadora de origem austríaca chamada Gerda Lerner defendeu sua tese de doutorado tendo as irmãs Grimke como tema, na Universidade de Columbia, em Nova York. Seu trabalho acadêmico teve tanta repercussão que a ativista Angela Davis chegou a afirmar que as irmãs Grimke eram as precursoras do movimento feminista e de direitos civis que ganhou notoriedade nos Estados Unidos naqueles anos 1960. A historiadora Gerda Lerner fundaria em 1966 a Organização Nacional para as Mulheres e em 1968 se tornaria professora da faculdade Sarah Lawrence College, onde desenvolveria um programa de mestrado em História da Mulher oferecido a partir de 1972 e seria o primeiro programa acadêmico de pós-graduação dedicado à história das mulheres nos Estados Unidos. Gerda Lerner se tornou notória acadêmica e autora sobre a causa feminista. Em 1986, ela escreveu a clássica obra A Criação do Patriarcado, onde desenvolveu um conceito de patriarcado segundo a ótica feminista que, para além do que afirmara Max Weber, quando conceituava que a dominação patriarcal era uma estrutura de dominação pré-burocrática que se baseava na figura do chefe da comunidade doméstica, para Gerda Lerner
Lerner, o patriarcalismo só é devidamente entendido se o compreendermos no seu objeto principal de dominação, a mulher. Para ela, o patriarcalismo foi construído em cerca de 3.500 anos como um sistema ideológico assentado na opressão e exploração econômica da mulher, relegando-a ao ambiente doméstico como seu locus por natureza, como também na transformação da sexualidade feminina em mercadoria. Seria a apropriação pelos homens da força de trabalho das mulheres e de seu poder reprodutivo como aquisição econômica direta de recursos e pessoas. Tal conceito desenvolvido por Lerner é um dos grandes motores do movimento feminista de matriz acadêmica nos Estados Unidos. Tal forma de entender as estruturas de dominação na forma patriarcal proposto por ela não apenas se vê em trabalhos acadêmicos feministas daquele país, mas também em obras de literatura e cinema. No recém-lançado filme da Barbie, encontramos o patriarcado como o grande vilão. O patriarcado aparece no longa-metragem da diretora Greta Gerwig como a grande marca que caracteriza o mundo real em contraposição com o mundo de fantasia da Barbie, onde as mulheres teriam protagonismo. Se o personagem Barbie seria um símbolo da luta das mulheres contra o patriarcado, acredito que o filme não seja algo definitivo para afirmarmos isso. Antes de mais nada, precisamos entender que tanto a boneca Barbie e seu filme são produtos, vinculados a grandes empresas e, portanto, têm o objetivo final de gerar lucro para estas empresas. Se o filme engrossa o coro contra o patriarcado em favor do feminismo, acredito não ser sua principal intenção, e o feminismo e o combate ao patriarcado servem como instrumento, mas o principal foco do filme é o lucro. Mas não podemos diminuir a importância e reconhecer que, se um grande blockbuster hoje leva a pauta feminista às grandes salas de cinema, isto também é um reflexo de uma luta secular das mulheres, desde as irmãs Grimke até Gerda Lerner, Angela Davis e Greta Gerwig, que busca reparar toda uma cultura de discrepância, desequilíbrio e todo um histórico que levou um relatório da ONU de 2017 a concluir que 58% das mortes das mulheres no mundo são causados por membros da sua própria família, ou seja, que todo este levante feminino não é apenas por birra ou pela famigerada lacração, mas porque realmente ainda vivemos debaixo de um regime patriarcal que insiste em não reconhecer a verdadeira importância feminina no mundo.